Vamos lá. Este é o Pacóvio, episódio 1, gravação 748. Estamos inaugurando este humilde e mequetrefe podcast e faremos as apresentações. Ao meu lado, que não está ao meu lado, está atrás de mim, no outro quarto, está Lúcio Zac, meu filho, trabalhador, estudante e apreciador de lanche requentado. E o nosso humilde apresentador que está na minha frente, no caso, a uma parede de distância de mim, é o Reinaldo, também conhecido como meu pai, é um empresário e é um retardado muito humilde. E no episódio de hoje teremos um assunto muito interessante, que seria qual, Lúcius? A gente vai falar hoje um pouquinho de inteligência artificial, é um tópico bem atual aí. Bem atual, coisa que nós não temos, que é a inteligência artificial nós somos. Vamos lá, com as devidas apresentações, para que todo mundo saiba o que tenha que fazer caso queira escutar nosso... Seria seguir a gente nas redes sociais. Qual seria a nossa rede social, Lúcius? A rede social você pode achar no Instagram, o Pacóvio Podcast. Segue a gente lá, pode mandar pergunta, falar com a gente, que talvez a gente responda, talvez não. Exatamente. E talvez a gente escolha algum dos humildes ouvintes para fazer parte do nosso programa, sendo um possível entrevistado ou não, ou apenas mandando uma mensagem. Talvez pode mandar dinheiro também, que a gente gostaria de receber. É, se quiser patrocinar a gente, pode entrar em contato aí também, que a gente arranja um bagulho agradável aí pra todo mundo. Exatamente. E a gente já tem, né? Apesar de ser o primeiro episódio, já temos 2 patrocinadores. Ora, ora, ninguém esperava por isso. A gente já começa com o patrocínio ou vamos primeiro discutir o assunto? Não, primeiro os patrocinadores, os sponsors, são as pessoas mais importantes aqui que patrocinam a gente. Hoje a gente conta com 2 patrocínios. O primeiro, vou deixar você falar, que é a Mexa Bem. Ah, eu vou falar? Isso, Bom, nosso primeiro patrocinador é a Mexabem, que é uma distribuidora fabricadora de produtos plásticos. Se você tem interesse em comprar mexedores, garfos, colheres e facas de plástico, pode entrar em contato lá. O pessoal é muito gente boa e eu não tô falando isso só porque eu trabalho lá. é isso aí. A Mexa Bem não é uma fabricadora, é uma fabricante. Mas, fora isso, está tudo correto nas suas palavras. Vamos para o... Semântica é um pouquinho difícil para mim. Exatamente. Vamos para o próximo patrocinador, que é a Tia Beth. Tia Beth é a nossa patrocinadora. É a casa de aposta dos famosos. Aqui, na Tia Beth, você aposta no seu artista favorito. Você pode apostar na Beth Carvalho, na Beth Faria, na Beth Goulart, até mesmo no Beth Jamaica. Se você não gostar de nenhum desses, também temos o Paulo Betti. E também temos o nosso querido comediante Antônio Tabet. E não é só isso, hein? Quando você fizer um depósito de R$ 30, você ganha o direito de ouvir Bet Balanço. Tia Bet, a casa de apostas dos famosos. Muito bem, Lúcius. Fizemos a abertura do nosso Mequetrefe programa e estaremos agora prosseguindo para o nosso debate sobre IA ou AI, depende da língua que você fala. Muito interessante. Eu falo as duas. Obrigado. De nada. Eu também falo 2 línguas. Não, na verdade eu falo 3 línguas, né? Eu falo português, né? Falo a língua do P e também falho não, né? Eu falo a Gualindo Trarioscon, que é a língua ao contrário, que se eu lafar para Sevô não tem nem danado que eu lofar. Bora, vamos falar sobre inteligência artificial. Bom, se você quiser introduzir os tópicos, porque eu não tenho nenhum na minha frente, Bom, mas vamos falar primeiro sobre os 3 tipos de inteligência artificial. Quais seriam os 3 tipos? isso aí é muito fácil. A gente tem o primeiro tipo que é o Narrow, que seria uma inteligência focada em fazer só uma coisa só, por exemplo, isso a gente já vê em muitos lugares, né? A gente tem
Por exemplo, o DALL-E, que é uma inteligência artificial que é só voltada para imagem. A gente tem o ChatGPT, que é só para conversas e assuntos de texto nesse sentido. E tem alguns outros também para áudio, Sim, puramente áudio. inteligência artificial limitada, né? Narrow Artificial Intelligence, que é a NAI, é uma das mais fracas, vamos dizer assim. Ela só tem o objetivo de armazenar grande volume de dados, fazer tarefas, programações. São as inteligências artificiais ainda que estão caminhando para evoluir um pouco mais, né? É, a gente espera que caminhe bastante ainda, porque tá muito bostinha por enquanto, na minha opinião. Se eu não me engano, o chatbot é baseado em Narrow, né? Na inteligência artificial limitada, ou eu estou errado? Não, é na Neural mesmo, só que a gente, pelo menos do que eu tenho lido, a gente tá querendo construir. Eu falo a gente como se eu fizesse parte disso, mas os cientistas querem construir uma inteligência artificial mais geral, assim, por se dizer, que consegue fazer vários tipos de coisas ao mesmo tempo. Sim, aqui a Narrow, ela é, vamos supor, vamos supor não, que supor é muito fraco. Vamos dizer que a Narrow, a primeira inteligência artificial, ela é baseada em recolher os dados de que a gente introduz ao programa, seja num chatbot, num banco de dados, e ela realiza as tarefas que o ser humano demoraria mais dias para executar, né? Aí partimos então para a segunda inteligência artificial, que seria a AGI, né? Que seria Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral. Não é Ah, isso? obrigado pela deixa. A inteligência AGI é isso mesmo. É um nível acima do que a gente tem hoje, né? Porque é, essa parte é puramente teórica, mas a AGI seria uma inteligência que consegue fazer de tudo e mais um pouco. E qualquer coisa que você pedisse, ela conseguir te entregar, além de fazer até trocar alguns serviços de pessoas, né? Como o trabalho manual e um pouco de trabalho científico também. Sim, a inteligência artificial geral, ela é uma inteligência um pouco mais forte. O pessoal diz que ela é num nível humano, que não quer dizer que é mais forte, né? Mas ela é capaz de fazer tudo que um ser humano faz, seja ele numa fábrica, numa TI. Eu acho que ela ainda seria um pouco mais capacitiva, se capacitiva não, seria mais assertiva nas tarefas diárias, porque ela não ia parar para ver Instagram, Facebook, para ir no banheiro. Então eu acho que ela vai vir revolucionar muitos cargos no setor de trabalho e vai. Essa segunda eu acredito que passe o ser humano muito rapidamente. Assim, né? Ainda mais que a constante aqui, a diferença disso para um robô simples é que ela vai aprendendo. Então, você pode ter um robô basicamente que se auto-melhora com o tempo. Porque eles dividem em duas categorias, né? Essa segunda inteligência artificial. As máquinas cientes, elas são capazes de enxergar o mundo e compreender tudo que elas recebem de informações, né? Os estímulos, tudo que é inserido dentro dessa inteligência, ela vai compreendendo. E tem as máquinas autoconscientes, essas são as fudidonas. Essas têm consciência de si mesmas e de tudo que está ao seu redor. Então ela reage como se fosse um ser humano, com a diferença que não vai ter a pausa para o café, né? Nem para o cigarrinho, não vai lanchar. Então eu acredito que em breve teremos seres humanos trocados por AIs. Muito provável, muito provável. Isso é fato. E vamos agora então para nosso terceiro segmento, que seria a superinteligência. Essa aí provavelmente a mais pica que vai. Eu acredito muito que vai existir em algum ponto. Não muito no futuro próximo, mas no futuro distante ainda. Pelo menos uns 20 anos para cima. Uma inteligência artificial que seria capaz de fazer qualquer coisa num nível absurdo, assim. Provavelmente aceleraria o, a, o progresso da humanidade exponencialmente.
até chegar num nível que não tem mais para onde crescer, porque seria completamente, ela iria funcionar de uma forma que a gente nem consegue Potencializar, né? imaginar. É, porque Potencializar tudo isso, então eu acredito que o pessoal diz que ela vai ser muito mais abrangente, pode ser um pouco superior. Eu gosto dessa parte. Ela pode ser um pouco mais um pouco superiormente humana, um pouco superior. Qualquer outra inteligência seria superiormente humana. O que me leva a crer que os caras, a maior preocupação das pessoas que trabalham com inteligência artificial é trabalhar com um padrão, né, de desenvolvimento dessa tecnologia, para que isso seja usado de forma ética e segura. O que é, me deixa abismado, porque se uma inteligência dessa artificial for super inteligente, eu fico imaginando ela podendo acessar os mísseis do Putin, desativá-lo por completo, pegar toda a guerra e parar com ela, porque se ela for super inteligente, é isso que ela vai fazer. Ou matar o próprio Putin, né? Ela vai começar a matar as pessoas ruins que temos no mundo, enfiando um míssil nuclear no cu desse filho da puta. E eu acho que essa superinteligência está muito próxima de acontecer. O pessoal diz que em 10 anos as empresas vão estar com essa tecnologia já bem desenvolvida. e por razões legais aqui, só queria esclarecer que é uma piada, tá? A gente não vai matar o Putin, nem nenhuma inteligência artificial, espero eu. Eu Ah, gostaria. essa parte a gente deixa de lado, né? Só para FBI não entrar em contato. Mesmo o FBI vai se preocupar com esse meu áudio. Ah, nunca Bom, se sabe, nunca se sabe. nunca se sabe. E vamos então falar um pouco de cada inteligência artificial, dando seus exemplos. Hoje nós temos alguns exemplos de inteligência artificial, como por exemplo Tem bastante. o Watson da IBM. Você conhece? Eu não faço ideia de quem seja o Watson da IBM. O Watson é um supercomputador. Meu caro Watson, ele é um supercomputador. Ele é irmão do Sherlock. Ele é baseado, basicamente ele tem um software analítico que ele consegue ter um desempenho com máquina de resposta e perguntas, né? Ele processa nada mais, nada menos do que 80 teraflops, que são trilhões de operações de ponto flutuante por segundo. É a Acho velocidade que do vai ter caralho. que, acho que você vai ter que é, deixar mais burro para os nossos ouvintes pacovianos. É assim, nós que somos pacóvios, eu estou lendo isso, então por isso que eu tenho tanta certeza do que eu falo. Então, assim, para superar um ser humano com alta capacidade de responder as perguntas, o Watson ele acessa 90 servidores com armazenamento, caralho, não sabe falar armazenamento, filha da puta, de dados combinados com mais de 200 milhões de páginas de informação, que ele processa isso contra 6 milhões de ristas. Para vocês entenderem, é mais ou menos assim: você peidou, ele já está com a resposta na ponta da língua, ou na ponta do teclado, né? Nesse caso ele é uma língua artificial, porque eu acho que ele. Ou até uma humana, né? Nunca se sabe qual O língua. Watson é um computador fudido que ele foi desenvolvido para justamente isso, para ir adaptando a inteligência artificial e testando os limites dela. Assim como o da Microsoft, que ele chama Luiz porque é Language Understanding Intelligence Service, né? Ser o Luiz, o nosso quatro dedos, mas não é. E aí, você conhece sobre o Luiz? Eu também não faço ideia do Luiz, mas eu já ouvi falar dele. E eu sei que a Microsoft também tem o serviço de IA da própria Bing junto com o Luiz, porque eles têm o. Exatamente. Era o. Eles fizeram da Bing para competir com o Chat GPT, se eu não me engano. Sim. É que o Luiz ele usa o poder dele de aprendizado para resolver o problema que é mais difícil para os computadores, que é extrair o significado da entrada de linguagem natural. Ou seja, quando você fala com a máquina, ela entender isso. Então, qualquer aplicativo ciente que converse com o usuário,
ele conta como um sistema de diálogo, um chatbot. Então, é mais ou menos o que a gente tem hoje aí já, OK Google, Oi Siri, ele vai Ele usar entende, essa parte disso. ele entende e captura a voz humana para ter uma resposta, entendi. Exatamente. Eu acho que o nosso problema principal com inteligência artificial no momento vai ser que a gente não entende como funciona, porque ela vai evoluindo sozinha, né, mais ou menos. E como a gente não tem, tipo, uma ciência de como ela evolui, acho que vai chegar um ponto na que a gente não vai conseguir acompanhar essa evolução dela. E se a gente integrar essas coisas na nossa vida diária, que é o que vai acontecer provavelmente, se acontecer alguma coisa de errado, a gente não vai saber resolver. Sim. O problema maior é que ainda é tão raso esse sistema de inteligência artificial que o mais é chatbot, que é a humanização do chat para ter interação com os seres humanos. Assim como os bancos usam, as empresas estão usando esse tipo de inteligência para, além de agilizar, humanizar o atendimento. É, humanizar é bem relativo, né? Porque ainda é muito robótico essas interações, parecem, pelo menos. Pra mim, né? Porque é um robô, né? Por isso que chama chatbot. É um robô. Eu, O eu problema vai ser posso. quando a gente não souber distinguir entre robô e humano. Aí vai ser foda. Mas nessa altura do campeonato estaremos todos mortos, porque se a inteligência artificial for realmente uma super inteligência, não vão deixar os seres humanos fazerem grandes coisas, não, porque eles sabem que tudo que o ser humano faz é destrutivo. Mais alguns exemplos de inteligência artificial, caro Lúcio? Eu tenho um exemplo fictício que eu acho interessante até falar. Hum, Que eu acho que eu já até falei disso pra você fora do podcast do livro do Ceifador, hum, mas que é uma sociedade utópica, né? Onde não tem morte, não tem nada. Só que sim. no meio dessa sociedade existe a nuvem, que é uma super inteligência, uma ASI, que é Uhum, tão poderosa, tão forte, que ela criou uma utopia para a humanidade e ela conseguiu reverter até o processo de envelhecimento. Então não existe mais morte, não existe mais praga, não existe mais nada. entendi. E eu gosto de acreditar nessa realidade, que seja uma realidade possível para nós. Talvez não é, tão radical como não morrer mais, né? Tipo, a humanidade ser imortal, acho que é um pouco viagem, mas quem sabe pelo menos acelerar o processo de, de medicamentos, essas coisas, fazer algo mais. Uma exatidão de poder Sim, evitar doenças, esse tipo de coisa. entendi. É uma utopia. O que seria uma utopia para os nossos ouvintes? Eu já sei de onde está vazando meu áudio, caro Lúcio. Ah, da Se onde? você está com seu volume de recepção muito alto, então quando eu falo, vaza no seu fone para o seu microfone. O meu volume de recepção? Isso, baixa um pouco o volume do seu fone de ouvido para não vazar no microfone. Eu abaixei o volume aqui. Vê se. Isso, agora melhorou 100%, porque agora eu não escuto mais minha voz no fundo. Ah, entendi. Então o meu fone tava vazando no meu próprio Ex- Isso. fone. Quando eu falar, você me escuta, porque eu posso não ser artificial, mas eu tenho inteligência. Duvidoso, mas tá bom. E aí, o que falaremos mais sobre inteligência artificial? Vamos falar dos aplicativos brasileiros? Ah, não tem muito o que falar, né? Meio bosta esse meu paia. Por Mas quê? pode falar aí, não tem problema. É que eu acho. Tudo que a gente faz é inferior, né? Pelo amor de Deus. O bagulho da Santander é tão ridículo, aquele bot da Santander. O que chama gente? É, porque ele é tão quebrável aquele bot, você pode falar o que você quiser pra ele, que ele vai dar uma resposta
é, pré-programada já. E aí não é nesse caso inteligência artificial, ele é mais um bot chat, um chatbot, mas com capacidade de interação. O que mostra a inteligência artificial que o brasileiro tem. É, bem Temos, comprovado isso aí já. temos a Bia do Bradesco, que eu nunca utilizei, então não posso dizer muito sobre ele. Inteligências artificiais, mas ainda no Brasil isso é muito, está engatinhando ainda. As que a gente mais conhece é Google, Siri, Alexa, são as que a gente já usa que não são brasileiras, né? O Brasil, em questão de tecnologia, nunca foi muito pioneiro assim, né? Não, fomos, em alguns setores a gente foi. Setor automobilístico, utilizar combustíveis diferentes, a gente é pioneiro. Mas para outros setores, como o setor de informática, eu acredito que a gente só é pioneiro nos hackers, nas pessoas que utilizam isso para outro viés. Não é nada pioneiro. O brasileiro Como a gente tem. sabe, o brasileiro tem uma pegada pra fazer merda, né? Exatamente. A pegada é copiar e melhorar. Ou piorar, né? E, no nosso caso, a gente tem alguns que ainda usam pra melhorar, mas 90% a gente piora, não tem o que fazer. É que assim, no Brasil, a gente não tem mão de obra qualificada para trabalhar, porque quem trabalha nessa área vai trabalhar fora, né? Quem é que vai querer trabalhar no Brasil para mexer com inteligência artificial? Se você pode ou numa IBM, numa Microsoft, então as pessoas vão para fora do país. E o que É falta é gente especializada. um adendo, né, que não tem muito a ver, mas o nome disso aí é fuga de cérebro, e é bem comum com países de terceiro mundo, ou no caso, segundo também, emergente, né, que é o Brasil, eles, quando tem muita gente que cresce na inteligência, o pessoal compra lá fora e traz para o próprio país, países de Sim, primeiro mundo. sim. Então, o que mais podemos debater sobre inteligência artificial para os nossos ouvintes pacóvios? Que todo mundo é um pouco pacóvio, porque a gente nunca sabe de tudo ao mesmo tempo. Então, sendo assim, somos todos pacóvios. Que Bom, você que podemos manda aí, explicar mas mais? Porque você sem é, papel na mão, você não sabe discutir sobre nada, é isso? não é isso, eu não sou tão pacóvio assim. Eu Tem um tópico que a gente gravou, né? Que infelizmente perdemos o áudio, mas a gente. Infelizmente, isso. Foi culpa da Não, a produção. produção mandou mal pra caralho aí. Aí, Diga para sabe mim, como. explique mais um pouco sobre o que aconteceu com o nosso primeiro áudio. Ó, eu vou. De uma forma simples, o primeiro áudio que a gente gravou foi no OBS, que é um programa Uhum, de para gravar vídeo. E aí eu tinha gravado uma tela preta e só o nosso áudio conversando. E eu queria, sim. ou melhor, a produção queria tirar o áudio do vídeo para a gente poder fazer o upload Hum, no, nos arquivos aí do Spotify. E aí a uhum, produção baixou um programinha chamado VLC Media Player, que infelizmente hum, ele foi converter o vídeo para MP3, ele hum, corrompeu todo o áudio do vídeo. Ó que entendi. beleza. Que legal. Então perdemos o nosso primeiro episódio. Estamos gravando aqui o primeiro como se fosse o 18º, às 752 vezes. Fizemos até um, um roteirozinho aqui e tínhamos perguntas e respostas. A gente ainda pode. Eu prefiro guardar essas perguntas para um convidado, porque a gente meio que já respondeu elas, mas se você quiser a gente fala de novo. A gente pode guardar as outras para outros convidados. Então, beleza. Você quer fazer qual pergunta que você acha interessante? Eu não lembro delas, então eu deixo isso para você. Ah, tá. Uma das perguntas. É que eu Eu só tenho vou fazer Alzheimer. essa. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer essa pergunta pra você de novo, aí os ouvintes Hum, vão entender. Mas a primeira que eu queria fazer,
que eu acho interessante, porque essa pergunta dá para fazer para todos os convidados que vier aqui. A Os gente vai. pacóvios. Convidados o- pacóvios. os convidados pacóvios vão responder essa também futuramente. É, se você pudesse escolher uma parte do sanduíche, qual você seria? Ah, muito bem, eu lembrei agora dessa. Essa é boa. Eu respondi, né, no áudio que foi perdido, mas obviamente, eu seria o queijo. E por que você seria o queijo? Eu não lembro outra vez. Ah, então Não, na inventa verdade eu uma. lembro, eu lembro. É que o queijo está em quase todos os lanches, seja no lanche natural, seja no. O queijo é o mais gostosinho, né? É o mais saboroso. E como eu gosto de queijo e gostaria de ser degustado por várias ouvintes pacóvias, gostaria de ser o queijo. Eu consigo ver por que você seria o queijo também. É a parte mais gostosa de um misto quente, assim, eu diria que é o queijo também, porque ele derrete na Claro, boca. Uma sim. delícia. Muito obrigado pela parte que me toca. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu seria. Isso, e você? Qual parte você gostaria de ser do sanduíche? Eu me vejo como a parte do. A parte. O pão do sanduíche, assim, né? As partes que junta tudo. Porque eu me vejo como uma pessoa muito. Eu ia falar atraente, mas essa, acho que não é essa palavra. Uma Hum, pessoa. Eu sou uma pessoa que atrai as pessoas, eu vou colocar assim. Porque eu acho que as pessoas que me conhecem, obviamente, elas são muito próximas de mim. Eu não tenho muitos amigos, mas os poucos que eu tenho são os de verdade, entendeu? Então eu me vejo entendi. como alguém que aproxima. Igual aquele cuzão que teve, ou quer dizer, igual aquele seu amigo que teve aqui ontem aqui em casa que só veio para jantar. Ah, sim, ele vai ouvir esse podcast, inclusive. Eu Um espero. abraço, Davi. Um abraço, Davi. Veio aqui com a desculpa de assistir o jogo, mas na verdade veio só para lanchar. Então, bom, eu queria ser o queijo, você o pão, e você sabe me dizer qual é a origem do sanduíche? A origem do sanduíche, eu posso te dar uma informação incorreta sobre a origem do sanduíche. Então me dê que eu te dou a correta. O sanduíche, na verdade, os vikings, né, em 800, eles estavam com muita fome nos barcos, eles queriam alguma coisa simples para comer nas viagens longas e duradouras deles. E como você sabe, os vikings adoravam matar as coisas e um dia eles mataram uma vaca que tinha apodrecido o leite dentro dela e tinha virado um queijo. Aí eles juntaram o queijo com a carne da vaca e eles falaram: Nossa, isso aqui fica muito bom. Mas não dá para comer o queijo sem alguma coisa segurando o queijo e a carne. Então vou colocar um pão aqui e a origem do sanduíche foi essa, o primeiro sanduíche. Eu acredito que essa informação não esteja muito correta, porque os vikings não iam perder tempo para fazer algo tão requintado, algo tão gostoso, uma refeição rápida. A minha resposta seria que, eu não sei se você sabe, mas John Montagu era o quarto sanduíche, né? Que ele viveu na Inglaterra durante o século XVIII. Ele era um aristocrata apaixonado por jogo de cartas. Como é vil, é besta, né? É idiota, é pacóvia. O pessoal inventa as coisas para poder se dar bem, né? Se não fosse isso, a gente até hoje estava carregando pedra nas costas. Então o cara pediu pro cozinheiro que ele não queria parar para jantar enquanto jogava carta, porque ele era apaixonado por jogo de carta. Então ele falou: pega o que você tem aí e coloca entre duas torradas ou dois pedaços de pão que eu posso comer enquanto eu jogo carta. E assim surgiu o sanduíche, porque era o conde de sanduíche. Faz muito sentido. E eu provavelmente nunca teria acertado isso em 1 milhão de anos. Essa história de viking queria matar os outros, dominar a terra, eles não tinham tempo para ficar fazendo sanduíche. Um adendo interessante, sabia que uma senhora ganhou um caso contra o McDonald's porque, tipo, ela foi tomar um café do McDonald's e ela derrubou todo o café nas calças e o café tava muito quente e queimou toda a pele dela.
E ela foi. Ela processou por quê? Pela burrice dela? Por ela ser Pacóvia? Não, não, ela processou porque ela falou que o café do McDonald's era muito quente e era um perigo É, para as pessoas. é verdade. Vamos fazer café gelado, ou senão que nem um amigo meu do Rio Grande do Sul, ele em vez de tomar chimarrão, ele gosta de tererê, porque o chimarrão é quente. Então, esse tipo de assunto eu acho que me deixa com bastante raiva, porque a pessoa que pede um café e diz que o café está muito quente, essa pessoa ela tem um problema sério. É, eu acho que ele podia ter assoprado, né? Mas eu vou Ou pensar que esperado, era também, mas era uma porque eu senhora de quando eu idade. Eu, quando eu tiro o café da cafeteira, ele passou a 90 graus, óbvio que ele está quente. Quando você põe no copo, ele resfria um pouco, perde um pouco de temperatura, e aí você mexe ele, mexa bem, você mexe ele para ele poder perder um pouco mais de temperatura e vai bebericando aos poucos. É para você apreciar, não é para você jogar nas suas pernas. Eu acho que ela não jogou nas pernas de propósito, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Há controvérsias. É, não. Existem pessoas capazes de tudo neste mundico. Vamos lá, bebê. O que mais que podemos falar? Então vamos continuar da onde nós paramos. Pra quem não entendeu, o áudio cortou aqui do nada, tá, rapaziada? Pacovianos. A gente meio que se fudeu de novo, mas tá tudo certo agora. Tá. Bola pra frente. É, eu tinha que fazer a segunda pergunta pra você, que acabou cortando bem nessa parte. Uhum. E a pergunta era até a ver com aquele bagulho que você falou de Alzheimer, acho que você vai lembrar. Não lembro. E é, e é assim. vo- É, não, realmente. Você prefere esquecer toda a sua vida até esse ponto? Tipo, até agora você Hum, vai esquecer toda a sua vida? Ou hum. a partir de agora você nunca mais vai se lembrar de nada do que você fazer? Esta é uma pergunta que me deixa um pouco abalado psicologicamente, porque existem lados bons e lado bom e lado ruim em esquecer de tudo até hoje, né? O lado bom É. seria que eu não teria casado, eu não teria filhos, eu não teria dívidas. O Não, mas lado pera ruim, lá. o lado Essas coisas ruim ainda existem, você só não vai lembrar delas. então é melhor não esquecer. Se você tem os problemas, que eles continuem ali. Se for para esquecer dos problemas, eu esqueço de tudo. Eu acordaria hoje e falava quem eu sou, who I am, e partiria daí para uma melhor, entendeu? Que seria prostituição, jogos de azar. Mas se eu só vou esquecer e continuo casado com filho e com dívidas, prefiro não esquecer. E qual é a segunda parte? A segunda opção era você esquecer tudo a partir de agora. Você nunca mais vai lembrar de nada que você fazer. E essa parte é boa, hein? Eu não tenho mais dívidas a partir de agora. É, não. Se alguém me cobrar, eu digo, eu não lembro, bebê, eu não lembro. Desculpa válida pra quem tem Hum, Alzheimer. Para quem tem Alzheimer, eu fiz uma dívida com você, desculpa, foi o cara de ontem, ou de hoje, né, ele não tá mais aqui. E você, o que que você prefere? Esquecer tudo até hoje ou daqui para frente ter Alzheimer? Eu preferia ter um pouco de Parkinson. Parkinson seria legal. Assim, depois Parkinson, dos puta 40. merda. Depois dos 40, nada mais gostoso do que fazer xixi e tomar uma chacoalhada na birula. Ah, tá bom. Então vamos É lá. O que você prefere? o a minha perspectiva já é um pouco diferente, né? Como eu tinha dito na gravação perdida, que ninguém nunca vai ouvir, mas eu prefiro perder as minhas memórias é, da vida inteira até agora e criar Hum, memórias novas a hum. partir de hoje. Como é que Porque você na vai minha criar memória? perspectiva. Bom, é verdade. Você não vai ter o Alzheimer. Você vai esquecer tudo até o momento. É, eu vou ter amnésia em vez de Alzheimer, mais ou menos isso. Uhum, uhum, E pra mim eu acho melhor essa perspectiva porque na minha vida eu ainda não passei pelo que eu acho que vão ser os melhores momentos, né? Vamos dizer assim, porque eu não tive filho, eu não casei, eu não tive, eu não vivi muita coisa ainda que eu acho que são memórias super importantes pra eu manter. E se hum, eu esquecer tudo que eu tenho até agora,
eu ia criar, tipo, eu vou ser outra pessoa. Como se eu Uhum. começasse um novo jogo, né? Num, Sim. num Vo- videogame. hum. E Então, você pra mim, esqueceria tudo, mas você foi o que nós dissemos da outra vez, querido. Queridão, queridão. Você esqueceria de tudo. E como é que você iria entrar na faculdade agora em maio? Você saberia tudo o que teria que fazer? eu não ia lembrar como eu entrei na faculdade, mas eu ia estar lá, pô. Entendi. Seria muito, muito fácil essa sua vida daqui para frente. Você teria outra personalidade? Seria de outro signo? Teria outro sexo, outra sexualidade? Aí eu já não sei, né? Eu acho que a minha integridade pessoal, eu acho que eu gostaria de pensar que eu ainda vou manter. Não é porque eu esqueci tudo que eu vou dar a bunda agora, né? Dar a bunda não é nenhum demérito, bebê. As pessoas são felizes. Cada um com o seu. Ei, Isso é gosto. Isso é gosto. ei, Isso não é. é um gosto adquirido, tá? Eu não adquiri ele. Entendi. Então tá. Eu acho que isso é uma resposta boa, mas eu acho que é uma pergunta Impossível. quanto. Não, não é impossível. É uma pergunta assim bem utópica, porque você esquecer tudo que você viveu, para quem já viveu como eu, que não vivi muito, espero viver muito mais, né? É algo assim que você deixa para trás memórias boas, entendeu? Eu não gostaria de esquecer o que eu fiz até meus 18, 20 anos, né? São muitas coisas legais, muitas pessoas com quem eu vivi. Eu vivi a vida, como eu posso dizer aos meus, nossos ouvintes pacóvios, eu vivia uma vida assim um tanto quanto lobão, né? Vivia 100 anos em um, mas era uma vida muito gostosa, muito pautada pelo. Eu era muito recatado, muito íntegro. Assim, a gente quase não fazia besteira, quase não. Aham. Mas era uma vida bem interessante. Nós vamos ter convidados aqui que poderão dizer um pouco mais sobre nas nossas juventudes, o que a gente fazia, o que a gente não fazia. Vamos ver se eles têm coragem de dizer aqui tudo o que nós fizemos, porque eu sempre disse, sempre digo, e minha vida é um livro aberto. Bom, eu acho justo a sua perspectiva. Eu penso também, eu ia sentir falta de muita coisa. Talvez a amnésia ia me trazer, tipo, pedaços de coisas que eu nem entender e eu ia sentir uma nostalgia de Hum, coisas que eu não vivi, entre aspas, né? Mas eu entendi, acho que, ao mesmo tempo que eu ia perder muita coisa boa que eu já fiz, eu ia ter uma oportunidade de fazer coisas boas no futuro, entendeu? Não é como se tivesse tudo perdido a partir do momento que eu esquecesse minha vida, entendeu? Eu acho que entendi, dá pra reconstruir o que eu perdi. E é por isso que eu escolheria essa opção. entendi. Muito bem. Com essas perguntas, terminamos o nosso segundo bloquinho. E agora iremos para um. A gente ainda está formatando esta porcaria de programa, então vocês têm um pouco de Sim. paciência e escutem este humilde programa até o fim, porque nós queremos evidências que vocês escutaram até o fim. Vamos fazer perguntas em nosso Instagram para saber se vocês estão ouvindo de verdade este humilde e excelente programa. É, e um adendo que a pessoa que escutar mais forte, assim, a pessoa que tiver os melhores ouvidos vai ganhar um prêmio de um tapa nas costas pessoalmente. Eu vou na sua casa te dar um tapinha nas costas, tá? Se E você isso ouvir muito também. bem. Não, estaremos dando brindes nas próximas edições. Teremos alguns brindes aí interessantes para distribuir aos nossos ouvintes mais assíduos, os que são realmente fãs. Tudo bem que serão 2 ou 3, mas estaremos distribuindo alguns brindes para as pessoas que ouvirem de verdade este humilde podcast. É, pois é, e vocês vão ter acesso especial ao OnlyFans que eu vou criar. Exatamente, o pack do pezinho, bebê. Vamos Isso. fazer o pack da unha encravada. Só para aqueles amantes da unha encravada que pus, sangue e E muitas lágrimas. e lágrimas e muito alicate para tirar a unha encravada do pack do pezinho. Pois é, a gente vai ter tiers especiais assim pra quem doar 100 ou mais
com até vídeos de remoção de unha encravada para aqueles que realmente Isso. querem. E eu posso também fazer o pack do rego peludo, que é o pack que ninguém ainda inventou, mas eu estou pensando em inventar, que seria o pack só da ponta do meu rego, com pelos ou sem. A gente pode pensar em futuramente depilar, mas aí depende muito dos seguidores. Vocês É, preferem com ou sem pelo? a gente faz uma votação assim geral para Você ver como é sabe que que tá. eu posso também fazer o pack da teta peluda, porque eu tenho amigos que me mandam fotos enquanto estão no banheiro defecando, eles mandam fotos do bico do peito. Os gordos do meu grupo, mais conhecido como Vinícius de Curitiba, João de Curitiba, são dois gordos que mandam o bico das tetas para mim enquanto estão defecando nos seus devidos WCs. Então, assim, a gente pode fazer um OnlyFans só mostrando as tetas dos meus amigos. Eu não vou mostrar a minha mesmo, então a gente pode ganhar dinheiro com a teta dos outros. É, minha geografia não tá muito boa, mas sulista é meio estranho, né? O pessoal de Curitoba, como dizia Emílio Surita, são pessoas meio assim, da cabeça um pouco mais aberta, e eles me mandam muitos bicos de peito. Eu tenho, assim, coleções aqui no meu WhatsApp, tenho coleções de tetas peludas que eles me mandam. Vamos para o terceiro e último bloco? É, você quer falar um pouquinho sobre. É, bater Matemática um. quântica. Ah, não, isso aí eu falo até amanhã, se você quiser, porque é uma Mas toca cada. eu não consigo discernir o que é matemática do que é quântica, então é melhor a gente pular para outro assunto. Então manda Vamos bala aí. falar mais para os nossos telespectadores, que não são teles, são só apenas espectadores. Vamos falar mais sobre o programa, este humilde e pequeno podcast. Nós estamos fazendo isso por conta de merda na cabeça. A gente não sabe o que a gente quer ainda do futuro. Então a gente começou com essa sementezinha, trocando ideia eu e Lúcius, para fazer um podcast onde a gente conversasse com as pessoas que a gente mais gosta. E para o primeiro episódio, nada mais justo do que eu e meu filho para a gente trocar uma ideia sobre os assuntos que nós mais gostamos, apesar que discutimos sobre inteligência artificial. Para mim, o episódio deveria ser sobre mulheres, mas cada um discute sobre aquilo que gosta e Ei, quer. tem a Bia de inteligência artificial, acho que É entrou um verdade. pouquinho. Puta gostosa, Bia. Puta merda. Então vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre mim, sobre ele, para vocês conhecerem um pouco mais a fundo cada pessoa em seu âmago e conhecer um pouquinho mais sobre esses apresentadores imbecis que lhes falam. Pode começar, Lúcio. Ah, tá. Eu não sei exatamente como me descrever, mas para quem não me conhece, eu tenho 18 anos, eu tô entrando na faculdade esse ano e eu tenho muito interesse em matemática, videogames e putaria, falar merda. Eu adoro falar merda. Acho que eu puxei isso do Exatamente. meu pai, ele pode atestar isso. Eu não sou uma pessoa assim, eu sou um pouco mais recatado, eu falo pouca besteira. Putaria não é meu forte. Não falar, o meu negócio é fazer. Quando é para fazer, a gente tá na ponta da língua, né? Então vamos Uhum. lá. O Lúcio é esse garoto aí que vocês escutaram, engenheiro está cursando numa faculdade federal de engenharia de Aeroespacial. aeroespacial. Um garoto que vive no mundo da Lua, muito inteligente, muito trabalhador, um quanto assim, quiçá, um novo engenheiro da NASA, a gente espera isso. Se não for também, a mecânica aqui do tio Silvinho na esquina vai ter um ótimo mecânico, porque é muito inteligente em Calma lá, qualquer eu área posso que... ser Uber também, não se preocupe. Verdade, verdade. Esqueci desse detalhe. Mas até lá, quando você terminar a faculdade, o Uber já é coisa do passado, vai ter coisa mais avançada ainda. Aí a É, 99 tá aí também pra ultrapassar ex- o. exatamente. E temos eu, Reinaldo, esse nobre locutor que vos fala, uma pessoa simples, 43 anos,
1,89 m, voz aveludada, cabelo no peito, cabelos grisalhos. A vida me presenteou com a depressão da figura, porque os anos vão passando e a gente vai ficando cada vez mais macambúzio, ficando cada vez mais com a expressão de um velho. Então, não tenho muito o que falar de mim, vocês vão me conhecer mais conforme vão passando os episódios, vocês vão saber um pouco mais sobre mim. Eu não sou muito bom para falar de mim, eu gosto muito de falar dos outros. É uma pessoa tranquila, calma, serena. E se tudo der certo, esse podcast vai introduzindo a nossa perspectiva sobre diversos assuntos. Que eu acho interessante a dinâmica de ter uma diferença de geração assim, né? Porque uma Sim, perspectiva mais nova é completamente diferente da perspectiva mais velha que a gente tem aqui. claro. Então, Eu sou da aí, época em que se batia punheta para a revista da Demilos, revista Avon, onde a gente tinha que imaginar, até a MED eu cheguei a fazer onanismo com a MED na mão. Um desenho, uma figura, uma gravura um pouco mais erotizada, a gente abusava. E é, e hoje eu, temos tudo na palma da mão. e eu sou da época que bater punheta não podia ser mais fácil. E eu sou muito grato pela facilidade de bater punheta hoje em dia. A Muito obrigado, tecnologia, internet. a tecnologia avança em todos os sentidos, principalmente no da putaria, porque é o que a humanidade mais deseja e almeja. É cada vez fazer mais coisas absurdas através da tecnologia. Já dizia o sábio Alan Turing, que é o pai da putaria e computação, que a internet é pra pornô mesmo. Exatamente. Se não fosse isso, não teríamos o nosso querido Brasino. Então vamos lá. Vamos lá, nos apresentamos, vamos para a parte final do programa, onde cada um pode dizer o que quiser. Na verdade, a gente deixou um tópico para esse final, que no final de cada programa nós vamos falar uma frase, um trecho de um filme, de uma música, de uma série, e acredito eu que vocês terão que descobrir da onde vem esta frase para mostrar mais para vocês o que a gente gosta de ouvir, de escutar, de assistir. E você já tem uma frase, Lúcio? Eu pensei em algumas, mas eu vou deixar a frase pra você, porque o tópico foi ideia minha, então nada mais justo. Hum, eu pensei em falar uma frase de um filme que me emociona bastante, porque é um filme bem antigo, não é da minha época, é um pouco mais antigo do que de quando eu nasci, mas a frase se resume à seguinte frase: Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Essa frase me emociona muito porque eu lembro muito de Totó. E é Puta merda. isso. É Puta só um merda o que você. pouquinho mais antigo, né? Bem pouquinho, nossa senhora. Quem viu esse filme vai saber o que eu tô falando. É, É meu um filme, bisavô deve ter visto esse filme. é um filme muito bonito, caro Lúcio. É um filme muito bonito. Não, eu sei que é, a gente viu. Eu tô, eu tô lembrando do dia. Que a gente chorou sem parar, bebê. É muito Ah, bonito eu esse não. filme. Homem não chora. É verdade, né? Por isso que quando eu assisto os filmes eu me transformo em Scarlett O'Hara. Vamos lá. Para quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai pra puta que pariu. Esse é o nosso podcast. Acho que Eu a gente acho que já falou. A gente já falou rede social, né? Só relembrando aqui, hum, Instagram, Opacov Opacóvio Podcast. Podcast. Isso. Se Deixem alguém quiser perguntas lá. seguir a mim no meu Instagram pessoal, não vou aceitar. Quero que você se foda, porque o meu Instagram pessoal é pessoal. Se você quiser me seguir no Pacóvio Podcast, aceito. A não ser que sejam jovens bonitas com os peitos de fora, eu aceito no meu Instagram pessoal, que é @reinaldo_o_montone. Bom, se alguém quiser me seguir também não vai, porque eu não vou plugar meu Instagram Aceitar? pessoal. E
Eu quero que vocês vão se foderem. Muito obrigado. Obrigado a todos que escutaram este humilde podcast. Vamos em breve lançar o segundo episódio, se a gente não perder o áudio novamente. Vamos Se Deus tentar. quiser, é um bagulho semanal, talvez. Vamos ver como é que vai dar isso. Agora Então, que a gente aprendeu a gravar e não perder mais áudios, a gente vai conseguir fazer com mais frequência. sim. Acho que já ficou um E pouquinho grande esse episódio também, mas. também, mas foda-se, as pessoas vão ter que escutar até o final, senão não são nossas fãs de verdade. Se ninguém escutar, sabemos que nossos únicos fãs são eu e você. Por mim, tudo bem. Então vamos nessa, que já vão dar 6 horas da tarde e eu tenho que fazer meus afazeres domésticos. Minha esposa mandou eu lavar louça. Então vamos nessa, querido Lúcio. Muito obrigado É a todos isso. os ouvintes. Esperaremos vocês no nosso próximo não, né? Próximo é foda, terminar o episódio falando merda. É no nosso próximo episódio. Esperaremos vocês com mais assuntos interessantíssimos. É isso. Adeus. Um grande abraço a todos e voltem para casa em segurança. Até logo.